fazer uma pausa nos atendimentos aqui para falar de um assunto que eu gosto muito a convite da minha querida parceira do Prematuros BR, a Teresa Ruas, que é o assunto do momento da introdução alimentar de crianças prematuras ou não, né? E como é importante a gente trabalhar as possibilidades e os interesses que as crianças muitas vezes demonstram, para que a gente possa ajudar elas a evoluírem, vamos dizer assim, nesse aprendizado, porque eu entendo que a introdução alimentar, ela é uma fase que ela não vai terminar assim do sexto para o sétimo mês, ela perpetua por muito tempo, porque é uma fase de muito aprendizado para as crianças nessa relação com o alimento, com as experiências, né, de sabor, de textura, enfim. E uma coisa que eu gosto de reforçar muito no consultório, com as pessoas com quem eu converso sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo, é que nós pediatras e toda a equipe multidisciplinar que sempre está atendendo uma criança com dificuldade alimentar ou que está em introdução alimentar, não necessariamente já com uma dificuldade identificada, normalmente a gente tem uma proposta inicial, né? Então, se a gente está, por exemplo, no consultório e começa a conversar com uma mãe ou com uma família sobre esse momento da introdução, normalmente o pediatra tem um método que normalmente ele está mais habituado. Então, por exemplo, as papinhas mais amassadas, um método mais participativo, ou já partindo para uma situação de um BLW, por exemplo, cada situação é uma situação. Mas é muito importante, uma coisa que eu costumo pedir muito para os pacientes no consultório é que eles me mandem vídeos, me mandem fotos, para a gente ver como que a criança se comporta em relação a esse momento da alimentação, né? Outra coisa que é importante é se os pais estão presentes durante o momento da alimentação, se eles gostam de comer, se eles têm prazer em comer, em compartilhar a mesa, né? E a gente não se restringir tanto ao fato de colocar a colher na boca da criança e ela ingerir o alimento, né? Mas muitas vezes eu convido as famílias a brincar com as crianças e a brincadeira sempre é uma forma muito interessante de ensinar e de compartilhar conhecimento e de permitir desenvolvimento para as crianças. Então, por exemplo, eu com frequência comento com eles assim, você está preparando uma salada, dá a folhinha de alface na mão dessa criança e deixa ela explorar do jeito que ela quiser. Ela vai passar no rosto, ela vai pôr na boca e vai achar estranho, né? Ela vai picar e perceber que ela faz um barulhinho porque ela é mais crocante, e depois ela vai experimentar, né? E da mesma forma, os outros alimentos, eles podem ser apresentados também de maneiras diferentes, e a gente ter essa pausa, esse momento de aguardar e observar a criança de uma forma que ela possa interagir livremente com esse alimento, assim como ela vai interagir com o ambiente de outras maneiras. Então é bem interessante a gente não se prender tanto à questão da papinha amassada e a mãe dando, enfim, seja lá como a gente combinou aí com o pediatra, com a equipe que está acompanhando vocês para fazer essa introdução. Mas lembrar que muitas vezes a gente precisa dar um tempo para essa criança explorar no seu momento, com a sua curiosidade, com as suas possibilidades, por exemplo. E então ela mesma vai se sentindo mais à vontade e vai permitindo que aquilo faça parte do universo dela a partir de um determinado momento, né? Então, tem um vídeo muito interessante que a Teresa me mandou de um bebê muito querido, e ele tá lá experimentando, um bebê pequenininho experimentando uma folhinha de alface, então ele põe na boca. É muito interessante você observar esse movimento e a gente permitir que isso aconteça, né? Então a gente precisa se desprender um pouco daquela formalidade, né, que a gente tem da papa e da forma com que a coisa tem que acontecer, e lembrar que as sensações, as experiências, as possibilidades, né? E olha quanta possibilidade você tem em oferecer, por exemplo, uma folha de um legume, de uma verdura, alguma coisa assim, né, na mão daquela criança. Então, por exemplo, eu brinco com os pais, você vai cozinhar? Leva a criança junto, põe ela sentadinha junto com você, higieniza lá uma cenoura inteira, dá na mão dessa criança, né? Ela provavelmente não vai conseguir tirar um pedaço, mas ela vai ver como é que é o alimento, ela vai sentir a textura da cenoura, vai pôr na boca, não vai conseguir morder, vai sentir ela daquela forma. Ou então tá preparando uma salada, oferece também, né, pra criança poder começar a manipular aquilo na hora que ela rasga uma alface americana, diferente de na hora que ela consegue raspar uma couve, enfim, ela vai ter o momento em que ela vai ter curiosidade de pôr na boca, porque ela vai ver os pais comendo também. Então tem várias coisas que a gente pode conversar sobre essas oportunidades que a gente pode dar para as crianças nesta fase e neste momento que é tão rico, tá bom? Não é só comer, é aprender também.
Um beijo e até a próxima.